O projeto JP ONU é um projeto que está na sua terceira edição. A gente estabelece um panorama, um projeto, planejamento no início do ano, para a construção gradual desse projeto que é inspirado no modelo ONU. A Organização das Nações Unidas, inclusive, estimula que escolas, que universidades desenvolvam atividades seguindo o modelo da organização. Então a gente se inspira nas regras, no modelo proposto pela própria ONU, para desenvolver esse projeto aqui no colégio. O que a gente faz é iniciar um processo em sala de aula com os itinerários formativos de História e Geografia de preparação dos alunos, né? Então eles vão discutir as temáticas principais que cada um dos comitês para o qual eles serão escalados irá debater. Depois a gente faz uma distribuição dos alunos, é uma atividade que ela é parte do currículo do primeiro ano. Os alunos do segundo ano e do terceiro ano eles se voluntariam a participar. Então a gente tem toda a organização dos comitês, a gestão da dinâmica do debate realizada pelos próprios alunos, né? Então é o princípio do aluno como protagonista. Então são aqueles alunos que participaram das edições anteriores, que dirigem a edição atual, e um conjunto de reuniões de preparação, principalmente para que eles tenham clareza sobre as regras dessa simulação, tenham clareza sobre o decoro, sobre o padrão de formalidade exigido para um evento como esse, de simulação modelo ONU. A simulação em si é muito interessante. Então o aluno está desempenhando um papel, ele precisou, né, entender o contexto ali da situação prática que ele estava vivenciando, sair do local, né, do regional, que é ali onde ele está localizado, e ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais aberta. Eu acho que esse tipo de atividade, ela justamente possibilita esse tipo de ação. Quando a gente abre um precedente de uma polarização de ideias, eles têm a noção de discussão onde um tem que sair ganhando, e a gente tem que desconstruir um pouquinho dessa noção, né, e transformar um pouco essa concepção deles, né, de competitividade em algo que agregue a todos e que chegue em uma resolução em comum para todas as nações. Então acho que esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos ao longo deste ano letivo de 2022. O grande objetivo, acima de tudo, é a construção dessa habilidade de dialogar, treinar a escuta, né, a parar para ouvir o outro. E ajudam também a pensar em habilidades de negociação, né? Ao longo da nossa vida a gente negocia o tempo todo. Essa relação de alteridade, de negociação com aquele que é diferente, que representa interesses diferentes do meu, onde eu tenho que ceder e ele também tem que ceder, eu acho que essa é a habilidade mais importante, mais fundamental, além do trabalho em equipe, além da valorização de dinâmicas democráticas, né? Além da valorização dos direitos humanos, que é um pressuposto das simulações do ONU. Além de tudo isso, eu diria que a habilidade de aprender a dialogar e ouvir o outro é o que tem de mais essencial. Eu participei do Comitê Histórico sobre Israel e Palestina no contexto de 1947. Foi uma experiência e tanto participar desse comitê, principalmente porque minha família inteira é do Oriente Médio. E aí, representar um pouquinho da Palestina, principalmente no contexto histórico, foi muito divertido para mim. E eu consegui também entender um pouco do ponto do povo judeu e como aconteceu o Holocausto. É uma situação muito delicada para ser discutida. Eu fui do mesmo comitê da Naila, sobre a questão da divisão da Palestina, e eu fui a delegação da China. E esse projeto feito pela escola me ajudou muito a entender a posição da China em questão a esse conflito e a posição também, juntamente de todos os outros países. Colocá-los em uma situação de ser um país diferente, de analisar aquele país, saber o que ele produz, as características culturais, físicas e tudo que ele dispõe, eu acho que é extremamente relevante também para criar essa visão de mundo. Entender os problemas, trabalhar em uma equipe, a gente sabe que às vezes a gente tem pessoas com cargas emocionais, diferentes tipos de posicionamentos, eu acho que é importante, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo extremamente polarizado, onde as ideias elas se conflitam o tempo todo, e saber ouvir e discutir, ainda mais no âmbito geopolítico, eu acho que é extremamente relevante para essa geração, né, que ela vai assumir um papel muito importante para o futuro, não só da nossa nação, mas do mundo também.
Olha, eu descobri bastante coisa. Descobri coisas que eu não sabia sobre a questão de Israel, que vai me ajudar bastante a ter uma opinião melhor formada sobre esse conflito. Me fez entender bastante sobre como era a visão da União Soviética sobre algumas questões de relações internacionais, o que é bem interessante no quesito histórico de saber. E, em geral, foi uma experiência muito agradável entender melhor o que essas nações e, principalmente a União Soviética, achavam sobre esse conflito. Organizar tudo isso é um grande desafio, né? E felizmente eu tenho uma equipe muito boa me ajudando, né? Os professores, a equipe de comunicação, toda a equipe da manutenção da escola, porque a gente tem que montar a sala, a gente tem que preparar palco, preparar telão, né? Toda a equipe de TI também está por trás, porque os alunos estão o tempo inteiro pesquisando, né, nos computadores. Então, é uma atividade que se dá muito em tempo real. Além disso, todos os comitês acontecem ao mesmo tempo. Então também tem essa dinâmica, né, da gente estar se deslocando de uma sala para outra e vendo como cada sala também, cada comitê tem a sua própria dinâmica, né? Tem um comitê que há mais tranquilidade no diálogo, tem outro comitê que fica um pouco mais acalorado, tem comitê que o consenso vem muito rapidamente, tem comitê que demora um pouco mais para chegar no consenso, tem comitê que não chega ao consenso. Então é sempre um desafio também, essa dinâmica, essa diferença de dinâmica entre cada comitê. E é interessante como eles evoluem assim de um ano para o outro, né? A gente teve, por exemplo, alguns alunos que participaram ano passado e que sentavam de novo inscritos, alguns já do segundo ano, né? E como muda assim, em termos de maturidade, em termos de percepção da dinâmica, em termos de entender que não é uma disputa, eles não estão competindo, eles estão cooperando para chegar a uma proposta de solução do problema, do desafio que foi apresentado a ele. Eu acho que assim, a seriedade, eu esperava tudo isso, né? Eles levaram muito a sério o compromisso, a discussão, as questões que foram levantadas. Eu fiquei bem orgulhosa do meu filho, dos alunos e da escola por proporcionar todo esse conhecimento para eles, que eu acho muito importante.